Entenda quais são as implicações na sucessão para a presidência da Câmara para o impeachment de Bolsonaro. Quer saber? Acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre quando estiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. Não sei se vocês estão sabendo, nos próximos dias vamos ter a eleição para o presidente da Câmara dos Deputados. Tiarão, mas qual é a importância disso? O presidente da Câmara dos Deputados, dentro da institucionalidade do Brasil, é um dos cargos mais importantes. Por exemplo, está na linha sucessória presidencial, quer dizer, caso aconteça alguma coisa com o presidente da República e seu vice, ele que assume a presidência do Brasil, ele que dita o ritmo da política, quer dizer, ele que vai pautar um projeto para ser aprovado, seja um projeto de lei, seja uma emenda constitucional, e ele que recebe da início a um processo de impeachment. Então ele é um cargo extremamente estratégico. Nessa disputa para a presidência da Câmara, temos dois fortes candidatos. De um lado, Baleia Rossi, do MDB, apoiado por Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara, e Arthur Lira, ele é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Arthur Lira pertence ao Partido Progressista, grupo que compõe o que a gente chama de Centrão. O que nós temos até o momento? Vem despontando algumas notícias na imprensa que o Baleia Rossi tem uma certa vantagem em relação a Arthur Lira, mas essa vantagem vem diminuindo. E por que essa vantagem vem diminuindo? Muito por conta do tipo de negociação. O Rodrigo Maia demorou para escolher quem seria o seu sucessor e quando se colocou para negociar com os outros partidos os votos que poderia angariar na disputa da eleição, discutiu diretamente com os líderes partidários. Do outro lado, o Arthur Lira habilmente fez a negociação de que maneira? Ao invés de falar diretamente com os líderes partidários, ele foi deputado a deputado fazendo a negociação de todos os partidos. O que está colocado na mesa? Que o Arthur Lira, por mais que esteja em desvantagem nesse momento, ele está contando que nessa negociação individual com cada deputado, existam traições naquele momento da votação. Então, está tudo muito incerto qual vai ser o panorama da presidência da Câmara para os próximos 2 anos. Então, isso vai ditar muito o ritmo da política e eu quero chamar a atenção de uma coisa de vocês. Tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira, eles para vencerem, dependem dos partidos de esquerda. Os partidos de esquerda, principalmente os maiores, PT, PDT e PSB, de certa forma, o PCdoB também tem uma representatividade legal e o PSOL, mas o PSOL está com uma candidatura independente e todos os outros já estão compondo com Baleia Rossi. Mas mesmo assim, eles não comporam ainda de maneira tão efetiva, existem negociações. Por que existem negociações? Primeiro, os partidos de esquerda não possuem força suficiente para encampar um candidato, quer dizer, um candidato de esquerda à presidência da Câmara. Então, eles estão negociando. O que eles estão negociando? Alguns projetos de leis, emendas constitucionais, presidência das comissões temáticas, que isso é uma coisa muito importante na presidência da Câmara, e, obviamente, a discussão do impeachment. Aí vocês podem falar, mas o Arthur Lira não vai fazer o impeachment? Aí é que está a grande questão. Os partidos de esquerda não possuem força para eleger um deputado de esquerda, mas possuem força para negociar e eleger ou o Baleia Rossi ou o Arthur Lira. Eles têm uma bancada bastante representativa que se pode se colocar como um fiel da balança para uma eleição no primeiro turno da presidência da Casa da Câmara dos Deputados. Então, qual que é o raciocínio? Eles vão negociar de alguma maneira assim. Baleia Rossi ou Arthur Lira, até onde vocês vão proteger o Jair Bolsonaro? Até que momento vocês podem dar andamento ou não ao impeachment? Isso vai ser colocado à mesa. E é nesse momento que pode ocorrer, de fato, as traições. Partidos de esquerda, alguns já fecharam diretamente com o Baleia Rossi, como o caso do PCdoB, PDT e PSB. O PT ainda está em cima do muro, mas o PT possui a maior bancada de esquerda e eles podem compor. Aí vocês podem falar, mas o Arthur Lira
ele não é o candidato do Jair Bolsonaro? Mais ou menos. Por quê? O Jair Bolsonaro, ele foi durante muito tempo deputado e ele pertence ao Centrão. O que o Centrão quer? O Centrão é um partido extremamente... um composto de vários partidos extremamente fisiológico que ele demanda coisas ao presidente. A partir do momento que o presidente dá as coisas ao Centrão, normalmente presidentes fracos, eles apoiam. A partir do momento que não se tem o apoio, a contrapartida do presidente dar coisas ao Centrão, ou o presidente está tão enfraquecido que as bases sociais dos eleitores do Centrão começam a pressionar, tem que fazer o impeachment do presidente, o Centrão larga fora. Quer dizer, o Centrão é como se fossem mercenários. Quem paga mais leva o Centrão. E dentro dessa negociação com os partidos de esquerda, o que acontece? Em algum momento, se negociou o Arthur Lira com os partidos de esquerda, olha, até onde você vai levar o impeachment? Aí eles devem ter o Arthur Lira deve ter colocado o seguinte, esse é o limite. Então, não é porque o Arthur Lira é um candidato do Jair Bolsonaro que ele vai apoiar cegamente a todo custo o Jair Bolsonaro. Não. Se ele, Arthur Lira, for o presidente da Câmara, ele vai ter seus interesses fisiológicos muito mais atendidos, independente de quem seja o presidente nesses próximos 2 anos. E ali ele pode contar com o apoio da esquerda também, em determinado momento, para pautar as coisas da esquerda e dos seus interesses, independente da existência ou não do Jair Bolsonaro na presidência. Então, eles podem levar a questão do impeachment à frente. Mas vale atentar, no caso, para as condições do impeachment. Historicamente, nós temos 3 condições para o impeachment, quer dizer, que aconteceram tanto com Collor e com a Dilma. Por exemplo, primeira condição, economia em frangalhos, quer dizer, péssimos índices econômicos, crescimento econômico baixo, inflação, desemprego, o sentimento da população em não ter seus bens materiais satisfeitos. Então, tudo isso aconteceu com Collor e com a Dilma. E com Bolsonaro, isso acontece? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Primeiro, o Bolsonaro vem apresentando péssimos índices de crescimento econômico, o desemprego está aumentando, a inflação vai e volta de acordo com o mercado internacional, que isso é um problema econômico também de câmbio, que o Bolsonaro e o seu Ministério da Fazenda não resolvem. Mas o Bolsonaro ainda tem um pequeno lastro em colocar o problema econômico na excepcionalidade da pandemia, não tanto quanto mais na gestão do PT, como ele falava há 2 anos atrás. Então, isso é um fato, mas isso pode crescer. Primeiro, o auxílio emergencial acabou agora em janeiro, então as pessoas vão entrar em situação de vulnerabilidade e pode ser que isso pressione ele cada vez mais para uma situação econômica com péssimos índices. Segunda condição, péssima relação com o Congresso. O Bolsonaro sempre teve uma péssima relação com o Congresso Nacional. Isso aconteceu tanto com a Dilma e o Collor e se repete com o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro conseguiu contornar isso razoavelmente? Quando ele fez acordos de distribuição de cargos com o Centrão. Ele sabe como o Centrão funciona porque ele pertencia ao Centrão. E sabe que o Centrão como eu falei anteriormente, é como se fosse um exército de mercenário. Quem pagar mais leva o apoio do Centrão. Até o momento ele tem o apoio do Centrão porque está pagando mais. Mas pode chegar em algum momento que o Centrão fale, opa lá, não vou te apoiar mais, porque minhas bases eleitorais, meus eleitores que me dão voto para eu estar aqui, estão me pressionando e querem o impeachment porque a condição de vida deles piorou. Então pode ser que eles caiam fora. Isso acontece por quê? É como eu falei, são mercenários, quem paga mais. Por isso Maquiavel lá, o príncipe, falava, você que é príncipe, você não pode confiar em mercenários, porque eles são movidos pelos interesses, não por valores. Basicamente, é essa a ideia. E a terceira condição para o impeachment é a aprovação, números de ótimo e bom abaixo dos 20%. O Bolsonaro não tem isso ainda, mas nós percebemos uma tendência de queda com as últimas pesquisas. Ele saiu do número de 37%, 36%, no Datafolha, se eu não me engano, e caiu para 31%. Sua rejeição passou dos 40%. Então, isso já é bastante significativo. Não é potencialmente grande para causar um impeachment. As movimentações sociais também
estão, vamos dizer assim, rarefeitas por conta do distanciamento social da pandemia, mas com a vacinação pode ser que isso aumente. Nessa semana aconteceu um fato bastante simbólico, que foram grupos conservadores que assinaram um novo pedido de impeachment, grupos religiosos, católicos e evangélicos. Lembrando, evangélicos compõem a base que deu uma expressiva votação ao Bolsonaro em 2018. Então, isso é um aspecto. E o caso de corrupção. Lembrando, a classe média conservadora, ela vê a política pelo viés da corrupção. Com esse escândalo aí das compras do governo, a classe média vem deixando cada vez mais de apoiar o Jair Bolsonaro. E, por fim, as classes populares são afetadas como o fim do auxílio emergencial. Então, eles vão perceber, olha, o presidente deixou a gente na mão, vamos tirar ele e botar outro. Então, isso são circunstâncias que a gente deve levar em consideração. Então, se você gostou do vídeo, se você concorda, comente aqui embaixo. Não gostou, deixe seu dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.